Olá! O leite materno é um alimento essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. Rico em substâncias nutritivas e anticorpos, é recomendado que seja fonte exclusiva de alimentação até os 6 meses de vida. No Conexão Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento da criança. Você vai conferir as respostas para os principais mitos e verdades voltados para o tema e saber como funcionam os bancos de leite. E você quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora mais um Conexão Saúde. A importância da amamentação e os benefícios que ela traz à mãe e ao bebê são indiscutíveis. Mas muitas são as dúvidas das mães quando esse momento chega. Por isso, para esclarecer questões sobre o tema, recebemos aqui no estúdio Janaína Lima, enfermeira especialista em aleitamento materno do Hospital Regina de Novo Hamburgo. Olá, seja bem-vinda. Olá, obrigado. Bom, Janaína, para a gente começar então, por que é tão importante amamentar o bebê? Então, que mãe que não quer ter o seu filho trazido ao colo, ao peito para poder amamentar? A amamentação, ela tem todo um contexto de amor, de carinho, de apego, de vínculo e, além do mais, o bem-estar para o nenê, saúde, qualidade de vida, evita doenças, evita tantos problemas de pele, respiratório, desenvolvimento no crescimento, toda a imunidade que essa mãe consegue passar para o seu filho logo após o nascimento, né? E podendo amamentar conforme a sua vontade, o seu desejo. Bom, existem vantagens também no leite, né, e que não tem nos produtos industrializados, né? Quais são os nutrientes, então, do leite materno? A principal vantagem do aleitamento materno seria a imunidade. Nem vou falar em tantos outros milhões que existem por trás, mas o bebê está recebendo, logo após o nascimento, mais que uma primeira vacina. Toda a proteção que a mãe dele consegue passar, indo com esse bebê no peito, a imunidade. Proteínas, vitaminas, anticorpos, fase de desenvolvimento, tudo está envolvido nesse leite materno. E que não é encontrado, obviamente, no leite industrializado, né? Em outros tipos de leite. Com certeza, nem nos leites industrializados, nem nos leites animais. O nenê foi feito, saiu da barriga da mãe, a mãe recebeu esse bebê com o seio pronto para amamentar, no volume que ela quiser, na hora que ela quiser, o quanto ela tiver vontade de amamentar. Bom, e a Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças consumam leite materno até os 2 anos de idade. Mas a gente sabe que nem sempre as mães conseguem manter a amamentação, principalmente em função dos compromissos profissionais. Nós vamos mostrar agora o exemplo de 2 mulheres que amamentaram por esse período, cada uma por um motivo diferente. Acompanhe. Viagem. O Arthur tem 2 anos e 3 meses e faz 1 mês que eu parei de amamentar. Eu sou a mãe da Alice, ela tem 2 anos e 8 meses e eu parei de amamentar ela umas 2 semanas, mais ou menos. Durante a gravidez eu ouvi muitas situações com relação à amamentação e casos, né, que as pessoas contam como verdadeiros das suas experiências. Eu tinha uma certeza que eu queria amamentar até os 2 anos, que é o que é indicado pelo Ministério da Saúde. E fiz isso da melhor forma. E claro, no início a amamentação não é fácil e para mim essa era uma meta, amamentar. Então eu foquei nisso, me preparei durante a gravidez já para amamentar. Preparei o seio com todas aquelas indicações médicas, porque no início é dolorido e aí é onde a maioria das mães desistem, né? A minha médica recomendou até 1 ano, mais ou menos. Se fosse por mim, se eu tivesse conseguido, né, eu teria tirado com 1 aninho. Foi o que eu tinha planejado, né? Só que no fim eu não consegui. Quando eu fiquei em casa no tempo da licença, né, que foram 4 meses e mais 1 mês de férias. E eu tirei licença 1 mês antes de ganhar ela. E daí, quando eu tinha que voltar a trabalhar, quando eu tinha que voltar da licença, eu não consegui introduzir outro leite para ela, ela não pegou outro leite. Então eu acabei pedindo demissão, porque eu não ia deixar ela em casa com fome, né? É bem complicado, daí eu acabei pedindo. Eu tive essa vantagem quando eu voltei a trabalhar, porque eu sou bancária, então eu tenho uma carga horária reduzida, tenho 6 horas. E tive 1 hora de amamentação, de redução na minha carga horária. Então isso facilitou bastante, porque no início eu vinha durante o expediente, amamentava. Então quando eu retornei a trabalhar até 1 ano de idade dele,
ele tinha todas as mamadas com leite materno, não foi necessário introduzir um outro tipo de leite. E foi bem difícil, porque eu dizia, eu não vou dar mamar mais. E daí eu chegava em casa e ela, ai, mamainha, mamãe, mamainha. E daí começava a chorar, chorava. E daí eu acabava dando, sempre assim, todos os dias. Até eu conseguir tirar meus pouquinhos, né? Na verdade, nem eu sei como é que eu consegui. Eu tive dificuldades para desmamar, né? Porque ele já era mais velho, já estava mais acostumado. Isso realmente é uma coisa que as pessoas falam e é verdadeiro. Quanto antes eles deixam de mamar, mais fácil é para a criança. Mas eu comecei isso antes dos 2 anos e fui fazendo devagarinho. Aí ele foi ficando só com poucas mamadas, mais para dormir à noite. Então fui fazendo isso de forma bem gradativa para ele não se traumatizar, né? Eu nunca tive receio com relação à estética, né? Eu quis muito ser mãe, então eu tinha 2 desejos, que era amamentar e ter meu filho de parto normal. Graças a Deus eu consegui as 2 coisas, então a estética não me preocupou. Mas claro que hoje eu não amamento mais, eu percebo que teve alterações no meu corpo, acho que isso realmente acontece, né? Eu ouvia bastante falar, mas eu não tinha tanto medo, assim, nem em relação dessas mães que, porque eu vou ficar com o peito caído, de repente se eu amamentar, eu nunca tive problema com isso. A experiência que eu deixo assim para as mães é que a amamentação para mim foi maravilhoso, tanto com o vínculo que eu criei com meu filho, quanto para a saúde dele. Assim, o Arthur foi uma criança que quase não teve problemas de saúde, não teve problemas respiratórios. Então acho que isso compensa qualquer esforço. Obrigada, Lisiane e Lilian, por participarem do programa com a gente. Nós conhecemos 2 casos diferentes aí, né, Rodrigo? É verdade, né? A primeira mãe, ela fez questão de amamentar por cerca de 2 anos e a segunda não teve opção, pois a filha não aceitava outro alimento e teve dificuldade para desmamentar. E é bom a gente comentar essas questões, né, Janaína? Porque, na verdade, no caso da Lilian, ela precisou continuar com a amamentação porque a filha não aceitava outro tipo de alimento. Mas é importante reforçar que ele é apenas um complemento, né? Que são necessários incluir aí outros nutrientes nessa dieta da criança. É, certo que sim. O Ministério da Saúde preconiza aleitamento materno exclusivo, só seio materno, até o 6º mês de idade do bebê. Quando o bebê adquire o 6º mês de idade, atinge o 6º mês, a gente começa a introduzir lentamente, com calma, com uma segurança e com uma orientação do pediatra, os alimentos adequados para essa criança. Mas ele vai ter que receber frutas, as papinhas, as sopas, e até os 2 anos ou mais, conforme escolha da mãe. É somente a mulher pode decidir por quanto tempo ela vai alimentar o seu filho. Isso é uma escolha e desejo da mãe. E que dicas você daria para a mãe também que tem dificuldade de desmamar? Porque às vezes não é só o filho que não consegue desapegar, a mãe também tem essa dificuldade. A maioria das vezes o desmame é mais difícil para a mãe do que para o bebê. Muitas vezes as pessoas vêm nos procurar no hospital, ele não quer mais mamar. O meu neném mama 5 minutos e larga o peito. E passa a ter um momento que o bebê mama em 5 minutos porque ele sabe ter essa mamada eficiente e efetiva. Logo, o bebê começa a receber outros alimentos, ficar maduro, ter outras necessidades e ele mesmo já programa o seu desmame. E a mulher acaba com aquele apego e não conseguindo desmamar num tempo hábil do nenê. E a mãe sofre com isso. Então isso, como eu já disse, é uma escolha da mulher. Eu vou amamentar até os 2 anos de idade meu filho. E ela vai se preparando para o desmame e preparando o seu bebê para que isso aconteça de uma forma natural e segura, que tem que ser bom para os 2, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E acontece, o que a gente pode fazer? É a mãe saber a data que ela vai querer desmamar. Dar tempo ao tempo e ir curtindo cada momento dessa mamada até os 2 anos, 2 anos e 2 meses, como eu já disse, a escolha dela. Nenhum profissional tem o direito de escolher a data do desmame. A mãe vai escolher e vai se preparando para aquela data e preparando o bebê para o momento do desmame. Aí sim vai ser uma coisa segura e tranquila, porque senão uma mãe faz um apego maior para o bebê e não consegue cortar o elo do cordão umbilical através da amamentação. A gente sabe também que existem muitos mitos, né, a respeito da amamentação e um deles está relacionado às mães acharem que o leite está fraco. É verdade isso? Rola? Isso existe? Não existe.
certo, comprovado cientificamente que não existe leite materno fraco. O leite é adequado, cada mãe produz o leite no momento certo e nas condições necessárias para o seu bebê. Um bebê recém-nascido, a mãe produz o colostro para suprir as necessidades dele. Um volume um pouco menor de leite, o que sai, mas o necessário para aquele bebê. Se o nenê é um nenê prematuro, esse leite ele é transformado num leite especial, um leite de mãe de prematuro, com mais anticorpos, mais proteínas para suprir a necessidade daquele bebezinho pequenininho. O corpo sabe, então? O corpo sabe, é a mãe que produz o leite, ela sabe quando que seu filho saiu da barriga e o corpo começa a fabricar esse leite adequado para aquela criança. Mas o que a gente tem? Aquela cultura que a criança precisa ser gorda. E a criança não precisa ser gorda. Uma criança precisa desenvolver no tempo certo, precisa estar adequada ao desenvolvimento. Temos os pediatras para acompanhar a linha de crescimento, o peso, a altura, mas não que vai ser em questão do leite fraco. Às vezes a gente ouve aquela história de que o bebê tá bem, foi ao pediatra, tá tudo certo dentro desse período dos 6 meses, mas foi orientado a dar um leite de complemento. O que acontece nesse momento, assim? É certo incluir outro tipo de alimento nesses 6 meses? Pode acontecer de ter que incluir? Com certeza, com 6 meses, a maioria das crianças incluem os alimentos devido à mãe voltar a trabalhar, porque está na fase de introduzir alimentos como as frutas, como os legumes, Antes disso os não, vegetais. antes dos 6 meses não. Antes dos 6 meses não é aconselhado, é leite materno exclusivo. Claro que existem exceções, né? Uma criança que a mãe voltou a trabalhar com 4 meses e ela não consegue deixar em casa o volume de leite materno para o neném receber. Então, essa mãe vai ter que usar mão de algum tipo de fórmula especial para suprir a necessidade desse bebê. Porque um bebê está pronto para receber alimentos sólidos após o 6º mês. Tá certo, então, Janaína, Conexão Saúde faz agora um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre os bancos de leite. Saiba como eles funcionam e a importância desses locais. É um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Saúde. A edição de hoje é dedicada a falar sobre a importância da amamentação. Desde o início do programa, estamos falando sobre como o leite materno ajuda o bebê a crescer de forma saudável, melhorando seu sistema imune. Mas como ficam os casos em que os recém-nascidos precisam permanecer na UTI neonatal? É aí que entra o papel dos bancos de leite humano, que incentivam e apoiam a amamentação. A repórter Júlia Ramona traz mais detalhes. Acompanhe. Olá! O leite materno é capaz de reduzir em 13% as mortes por causas evitáveis em crianças com menos de 5 anos de idade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E é para garantir o acesso a este alimento que existem bancos de leite humano, como este aqui do Hospital Fêmea em Porto Alegre. E eu estou aqui com a Betina, que é responsável então pelo banco de leite do hospital e também é nutricionista. Então, Betina, eu quero saber qual é que é a importância da doação, principalmente para os bebês que recebem este leite? Bom, a importância é que esse leite ele é destinado principalmente para recém-nascidos prematuros que estão internados na neonatologia. Então, o leite humano é um leite padrão ouro para alimentação, ele possui fatores de proteção e para essas crianças ele tem um benefício que a gente não consegue medir. É muito importante para a recuperação, para o ganho de peso, até a alta hospitalar, né? Para que eles possam sair da UTI neonatal. Então, a importância do leite de banco é porque o público é muito especial. É interessante também a gente desmistificar um pouquinho, saber assim se qualquer leite é ideal para qualquer criança. Como é que fica essa história? Bom, cada mãe ela tem o leite humano, ele é espécie específico, ou seja, cada mãe produz de acordo com a idade gestacional do seu bebê. Então, mães de prematuro, elas produzem um leite próprio para o seu bebê. O leite de doação externa, ele vai ser um pouco diferente porque a criança pode estar com 1 mês ou mais, 6 meses. E o leite ele tem fases, né? Ele pode ser um leite, um colostro, ele pode ser um leite, ou as fases durante a mamada, né? Um leite de transição, um leite maduro, que é mais rico em gordura. Então, depende sim, a constituição desse leite ela modifica um pouco. Mas ao chegar aqui, a gente faz uma classificação, né? Por exemplo, colostro, ele vai ser destinado para um bebê que realmente precise de colostro, né? Um leite com mais gordura, ele vai ser destinado para um bebê que precisa ter um ganho de peso mais acentuado, né?
Então, o leite, ele tem diferença, mas aqui, como o leite passa por um processo de controle de qualidade e algumas análises físico-químicas, a gente consegue medir isso e destinar melhor, né? E no caso do leite que as mães dão para os seus próprios filhos que estão internados aqui na UTI neonatal, como é que funciona com esse leite? Bom, esse leite ele é coletado aqui no banco de leite, né? Nós temos uma sala apropriada para isso, que a mãe recebe uma orientação. E esse leite é coletado e vai atender à prescrição médica. Então, ele pode ser enviado cru ou pasteurizado, né? O médico vai decidir se precisar passar pelo processamento, a gente faz o processamento e envia para o bebê. Tá certo, Betina, muito obrigada pelas informações. Bom, e além das doadoras internas que vimos na reportagem, existem mães que coletam leite em sua própria casa. São as chamadas doadoras externas. A gente vai conhecer agora a história de uma delas e entender como funciona esse processo. Meu nome é Camila, eu tenho 36 anos, sou médica de família e comunidade e professora de medicina da URGS. O que me motivou, na verdade, essa história começou há 3 anos, quando nasceu o meu mais velho, que é o Tomé, que tem 3 anos hoje, né? Quando eu não tinha muita ideia que eu seria doadora de leite e eu não tinha tanto conhecimento assim sobre o assunto. Mas acontece que eu precisei de auxílio do banco de leite quando eu comecei a amamentar o Tomé. Porque eu fiquei com as mamas muito engurgitadas e ficou muito dolorido e eu busquei o apoio das enfermeiras do banco de leite. E foi aí que eu pensei que, bom, se eu tenho que ordenhar leite para aliviar a dor nas mamas, e eu comecei a ver aquele leite depois indo fora, porque foi isso que eu fiz nas primeiras vezes, né? Eu fiquei muito... Assim, achei aquilo muito triste, né, de ver um alimento tão valioso indo fora. Então foi por aí que eu comecei, não, então eu vou doar. Se eu vou tirar o leite para aliviar as minhas mamas, então eu vou tirar esse leite para que tenha alguma utilidade. E daí me informei no banco de leite como é que poderia doar, e aí comecei a doar o leite. E a partir daí eu fiquei muito gratificada com a experiência, né, porque apesar de não ter sido premeditado, né, foi uma coisa que me ajudou a ter uma boa produção de leite durante toda a amamentação do meu filho, que durou 2 anos e 2 meses, a amamentação dele, então me ajudou a ter uma boa produção durante todo esse tempo. E também é um sentimento muito bom, assim, que a gente poder ajudar outras crianças. Nós temos o leite que ele vem da doadora externa, a mãe que está em casa, que ela atende alguns critérios. Ela tem que ser saudável, estar amamentando o seu bebê e produzir leite em excesso. Bom, chegando aqui a gente recepciona, avalia a embalagem, se ele está visualmente adequado e ele vai para o congelador. Logo após a gente vai fazer o processo de pasteurização, né? Esse processo é uma técnica de aquecimento a 62,5 graus por 30 minutos e um resfriamento rápido, que inativa 99% dos micro-organismos. Então, ele é um leite seguro para se enviar para esses bebês que estão internados na neonatologia. Eles vêm em casa, eles trazem um kit pronto para a gente, com vidro esterilizado, com máscara, com touca, com um folder explicativo com todas as orientações para a gente coletar de forma adequada. Então, tudo isso é trazido em casa e depois, semanalmente, eles vêm buscar o leite que a gente coletou durante a semana. Então, as orientações são bem simples também. A gente tem que lavar bem as mãos antes de fazer a coleta, tem que lavar a mama também, que vai fazer a coleta. Isso tudo a gente recebe um folder explicativo com todas essas orientações. A gente tem que fazer essa higiene básica e depois começar a retirada do leite, que pode ser manual ou pode ser também com alguma máquina, alguma maquininha de tirar leite, que pode ser elétrica ou pode ser manual. No caso, eu utilizo uma maquininha manual, bem simples, que bombeia o leite, facilita um pouco a retirada do leite. Então, eu faço isso. E logo em seguida a gente coloca no vidro esterilizado, coloca uma etiqueta, sempre colocando o dia para a gente monitorar que o leite não pode vencer, né? Ele dura no máximo 2 semanas no congelador, então ele tem que estar bem visível a data. E aí a gente coloca no congelador e fica.
Aí agora com o segundo filho, a experiência foi tão boa no primeiro, né, que eu já tinha esse desejo diferente da primeira vez, que eu não tinha essa ideia, eu já tinha essa ideia. Bom, se eu puder, eu vou querer voltar a doar leite pelo máximo de tempo que eu puder. A experiência foi realmente muito legal. Obrigada, Camila, por participar do nosso programa e nós voltamos com a entrevista aqui no estúdio. Bom, Janaína, a gente viu que no caso da Camila, principalmente na segunda gravidez, ela passou a produzir mais leite. Por que isso acontece? Primeiro, tranquilidade da mãe. E segundo, quanto mais o bebê mamar, mais leite essa mãe produz. Então, a demanda do volume, a produção de leite materno é devido à necessidade daquele bebê. Um bebê que é levado para o seio mais vezes, que mama com mais eficiência, essa mulher passa a produzir mais leite. Existem alimentos ou líquidos específicos que a grávida, no caso a mãe, possa tomar para produzir mais leite, um leite mais saudável também? Para essa mulher produzir um volume maior de leite, com certeza a gente precisa de alguns cuidados. Essa mulher tem que ser cuidada. Ela precisa ter uma alimentação saudável, ela precisa comer todos os tipos de alimento, tomar muito líquido e descansar. Tá certo, Janaína. Bom, e se você está amamentando, procure o banco de leite mais próximo ou ligue no Disque Saúde 136 e seja também uma doadora. No próximo bloco, a gente segue falando sobre a amamentação. Nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão Saúde. No programa de hoje estamos falando sobre a importância da amamentação. E para dar sequência à nossa conversa, além da presença da Janaína Lima, que é enfermeira especialista em aleitamento materno do Hospital Regina de Novo Hamburgo, recebemos agora a Camila da Silva, que é auxiliar de faturamento e está grávida de 7 meses. Oi, Camila, tudo bem? Oi, tudo bem. Então, Camila, quando você descobriu que estava grávida, o amamentamento já foi uma preocupação que você teve desde o começo? No primeiro momento, para mim, foi a primeira preocupação, sim. Porque a questão, geralmente as mulheres gestantes têm mais preocupação com o parto em si, né? Mas o parto já é mais comum a gente conversar com as pessoas e a amamentação não, né? A gente tem os mitos e as dúvidas, né? Tanto é que a Camila resolveu procurar orientação justamente lá no Hospital Regina, que tem um curso de gestantes, né, Janaína? E você até tá com uma boneca que é utilizada durante o curso para mostrar para as mães e também para os pais como é que funciona todo esse processo. Quer explicar um pouquinho pra gente? Sim. Pega e posição é fundamental para o sucesso do aleitamento materno. A gente faz uma brincadeira com as mães e com os pais no curso que, primeira coisa, número 1, curva do pescoço do nenê na curva do braço. Número 2, o bracinho lá atrás fazendo uma massagem nas costas da mãe. Número 3, toda a mão da mãe entra lá embaixo da bunda do bebê. E 4, o estômago do bebê viradinho de lado, bem apertado no meio dos tetões da mãe. E o nenê vai ficar lá, abraçado no corpo da mãe, em contato. E número 5, vem o tetão em forma de C. A mãe segura toda a mama, pegando a auréola em forma de C, 4 dedos abaixo da auréola, o polegar acima, e a gente vai pegar todo o seio, bater na boca do nenê em forma de C e introduzir toda a auréola na boca do bebê. Sendo que o queixinho encosta no seio e o nariz fica totalmente livre para o bebê respirar. A gente ouve falar, às vezes, de fazer a tesoura. Isso é errado. De fazer esse formato da tesoura. É um C. A tesoura tem um erro. Quando a mãe faz a tesoura, ela contrai o seio para trás, a auréola não é introduzida na boca do bebê e o bebê passa a receber um volume menor de leite. O que acontece com os intermediários de silicone, que as pessoas acabam usando achando que vai ajudar e acaba dificultando. Porque essa mama, ela já veio pronta. O nosso corpo está pronto para gerar o bebê e para amamentar. Então não tem que fazer nada, não tem que preparar essa mama durante a gestação e nem mesmo depois do nascimento. Se a mãe ela fizer toda a posição correta, segurar o bebê como você mostrou pra gente, não vai ter nenhuma fissura, rachadura, isso não vai acontecer? Essa é a ideia, é esta segurança que a gente quer dar. Quando a gente trabalha com essa pega e a posição correta, o sucesso do aleitamento materno é garantido. Claro que a gente precisa do apoio do pai. O pai não está aqui hoje, mas o pai tem que estar aqui nas costas, fazendo uma massagem, ensinando a mãe a respirar, trazendo um copinho d'água, trazendo um suquinho e preparando o lanche para depois da mamada. Que como a mulher gasta muitas calorias e cansa com a mamada, depois ela é toda
cuidada pelo pai. Depois o pai pode pegar a criança para fazer o momento do arroto, o arrotar e vomitar é no pai. A gente sempre combina isso no curso de gestante. Mas é legal incluir também a figura masculina nesse momento que a gente sempre acha que é só da mãe, né? E na verdade o pai pode ter toda essa participação. É dos dois. O pai é peça fundamental. Eu digo para os meninos, 50% do sucesso do aleitamento materno é do pai, que está no lado, apoiando, dizendo que vai dar certo, que os primeiros dias é difícil por ser uma adaptação, mas com certeza melhora com o apoio do marido do lado. E Janaína, te parece fácil, assim, segurando um bebê, uma boneca aí de brinquedo, mas enfim, esse movimento, tudo tu acha que é possível para a mãe, que não tem mistério? Eu acho que não tem mistério. É só a mãe querer mesmo, de verdade, amamentar seu filho. Eu sei que às vezes a mãe pode ficar meio, até o pai também fica meio problemático, vai quebrar a criança, porque ainda mais pai e mãe de primeira viagem, né? Tem esse problema. E também saber o ritmo, né? Também, quantas vezes amamentar por dia, a mãe ela tem que ter um calendário rígido, ou quando a criança chora tem que ser amamentada? Nos primeiros dias de vida do bebê, é um aprendizado. O neném ainda não sabe mamar. Então a gente tem que ser mais intenso. Acordar o nenê, colocar para mamar, porque nós estamos ensinando para o bebê. Com o passar dos dias, o bebê já sabe esse processo, ele já sabe como procurar, ele já sabe buscar. E daí a gente vai deixando os horários mais leves, mais flexíveis, conforme a necessidade da mãe e do bebê. Tem essa questão também que se tornou um pouco polêmica ultimamente, né, Rodrigo, em relação a amamentar em público. Isso é uma preocupação para ti, Camila? Quer dizer, a gente sabe que existem até algumas cidades do país aí que já colocam uma multa para o estabelecimento que proibir esse tipo de ato. O que você pensa a respeito disso? Eu acredito que depende da forma que tu vai amamentar seu filho. Eu acho que realmente é meio vulgar, assim. Mas eu acho que tem todo um método para cuidar, para não deixar muito à mostra o seio, né? Tem os sutiãs de amamentação, que ele realmente o seio não fica para fora, fica só a parte que o bebê vai pegar mesmo. Então, eu acredito que tem como... Quem tem vergonha, né? Tem pessoas que confundem essa questão, que é um ato de nutrição com um ato sexual também, né, Janaína? Acho que tem uma diferença bem grande, assim. Que tipo de orientação você passa para esse tipo de situação? Porque a gente sabe, a mãe, às vezes, ela não vai ficar o tempo inteiro em casa, mas também não vai deixar de amamentar se ela tá na rua. A mãe precisa do convívio com as pessoas, a mãe precisa sair das 4 paredes de casa, porque senão ela não tem nem vontade mais de cuidar do filho, ela precisa socializar. Eu sempre indico, olha, uma boa camisa de botões não vai aparecer nada. Não existe necessidade de tapar o nenê, botar um lençol no rosto. Usou uma camisa, vai abrir até um pedaço. Tem, como a Camila falou, o sutiã de amamentação, que a gente só abre a portinha ali toda da auréola. E a hora que tu encaixou o nenê, é tão bonito as pessoas ver uma mãe e um nenê. Quem não chama atenção em tu passar em algum lugar e ver uma mãe e um bebê sendo amamentado? Com certeza, raras as pessoas têm esse olhar mais para o lado sexual, e sim da nutrição, do carinho, do afeto que a gente está vendo ali. O importante é não deixar a criança com fome, afinal de contas, né? Vai sair de casa, não vai deixar a criança sem alimentação por causa de uma vergonha, de uma coisa desse tipo, né? A gente falou antes, né, Janaína, que o Hospital Regina oferece orientações, então, né, para ajudar as gestantes e as mães nesse período, né? Como é que funciona isso? Como elas podem buscar essa ajuda? Então, nós temos o curso de gestante, que são um curso com 6 encontros para os casais grávidos, porque a gente precisa da presença dos pais para aprender também a cuidar do bebê e também amamentar. E nós temos também no Hospital Regina uma sala de aleitamento materno. O curso de gestante ele acontece todos os meses. A sala de aleitamento materno é uma sala onde nós temos uma equipe exclusiva de aleitamento que dá assistência e orientações para as mães que são internadas. Quem ganhou o seu bebê no Hospital Regina vai ter todo esse acompanhamento lá no leito, no quarto, no alojamento conjunto, na sala de recuperação, ou se a criança está internada no UTI neonatal, como a gente falou, da doação de leite. Lá no Hospital Regina, as mães extraem o próprio leite e nós levamos para o seu bebê nas unidades de internação, UTI neonatal, UTI pediátrica, pediatria. Então, o nosso uso e nosso índice de uso de fórmula ele é muito baixo, porque nós incentivamos o aleitamento materno da mãe para o próprio filho. Bom, a Janaína está comentando aí de um exemplo particular, mas é importante também que as mães no sistema público aí de saúde também consigam ter toda essa orientação, que é importante, sem dúvida, né, Camila? O que você acha que mudou depois que teve toda essa orientação e o que você espera aí para a hora que o Murilo chegar? Mudou a questão dos mitos, né, que a gente fica na dúvida. A Jana ela é bem experiente, então eu acho que a experiência dela fez com que eu
tivesse a vontade e vou fazer, né, um aleitamento pro Murilinho e acredito que é bem importante mesmo para a criança. E é como a Jana falou, o leite a mãe produz para o seu próprio bebê, né, aquilo que é importante para ele. Tá certo, que mãe não quer o bem do próprio filho, né, Rodrigo? Certamente. Bom, a gente fica por aqui, então muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações, que o Murilo venha com muita saúde. Camila, tudo de bom para vocês. Muito obrigada, obrigada. até a próxima. Valeu. Até. E o Conexão Saúde de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!